Hello, revolucionários! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Revolucionários do Emagrecimento. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela que é mentora de emagrecimento comportamental e vai estar aqui inspirando você que quer também entrar nesse universo dos revolucionários do emagrecimento, como também te auxiliando você aí, principalmente a mulherada que quer emagrecer, com várias dicas, várias sugestões aqui para que você entenda de fato como emagrecer de forma definitiva. Não vou nem falar muito, eu vou deixar ela se apresentar, tá aqui também, falar um pouquinho, né, da história dela. Seja muito bem-vinda, Tati. Conta pra gente aqui, né, a tua história. Como é que você chegou aqui no emagrecimento comportamental? O que é que você fazia antes? E eu quero saber aqui bastante, muita coisa, muito papo para a gente conversar aqui, né? Eu já conheço um pouquinho aqui da história da Tati, mas você que está aqui nos ouvindo, com certeza vai se inspirar e vai sair daqui transformado com muita coisa que ela tem aqui também para ensinar para você. Seja muito bem-vinda e já começa aí se apresentando. Muito obrigada, Lari, pelo convite, né? Primeiro, eu só tenho a agradecer por estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês, né? Com você. E, bom, sou mentora de emagrecimento. Aliás, eu levei até um tempo para aceitar esse título, viu? Porque antes eu falava, ai, será? Ficava muito insegura. Mas durante a nossa conversa aqui, vocês vão entender por que que eu ficava tão insegura. E hoje eu posso te dizer que eu sou referência em emagrecimento comportamental aqui na minha cidade e já transformei milhares de vidas aí com essa técnica, né? Esse emagrecimento comportamental, que é o meu estilo de vida. Eu vivo e também ajudo outras mulheres. E agora homens também estão sendo atraídos aí pelo emagrecimento comportamental. E é incrível, né, a gente ver aí também esse conhecimento, né, sendo levado para transformar de fato a vida das pessoas. Então, falando em transformação, conta aqui um pouquinho da tua história, né? Quem era a Tati antes de conhecer aqui o emagrecimento comportamental? O que é que você fazia? Com que você trabalhava? E o que de fato fez você procurar, né, algo novo, algo diferente ali do que você já fazia? Bom, desde meus 14, 15 anos, eu sempre procurei trabalhar e, por incrível que pareça, na área de estética, né? Aprendi a fazer unha, aprendi a fazer cabelo, um monte de coisa. Isso me atraía. Mas nem sempre eu fui uma pessoa segura. Eu sofri de bulimia durante muitos anos, aliás, da minha adolescência aí até a minha fase adulta. Então, foram muitos anos aí sofrendo com algo que eu nem sabia por quê. E isso me deixava insegura, me deixava com medo. Mesmo assim, eu sempre era vista nas rodinhas de amigos, na escola, até no trabalho, como a menina fit. Ah, ela é fit. Por quê? Porque eu sempre me preocupava com o meu físico, era só a parte física, a parte externa. Então, eu sempre levava na sacola lanches aparentemente saudáveis, né? E quando batia a crise, o que é que eu fazia? Eu me escondia, comia e botava tudo para fora. E isso me incomodava muito. Fui, né, procurando ajuda, eu por conta própria, porque eu sabia que não tinha algo certo comigo. E aí eu fui procurando ajuda, fui me desenvolvendo, tinha muita vontade de fazer faculdade de nutrição, porque eu achava que isso ia resolver a minha vida, e fui caminhando. Procurei psicólogos, aí por um tempo resolveu, mas depois voltava tudo de novo. E foi assim que eu me deparei com as terapias comportamentais, né? E aí me tornei terapeuta comportamental, saí da área da estética, né? Fui trabalhar com mulheres. E olha, Lari, por incrível que pareça, as mulheres que atraíam eram mulheres que tinham muitos problemas emocionais parecidos com os meus, né? Então, é igual a gente aprende, né, no emagrecimento comportamental, que a energia que você tem é o que você atrai. E eu atendia muitas mulheres assim. E aí eu ficava, como que eu vou ajudar elas se eu não consigo me ajudar? Como que eu vou Parece levar? de uma mentora aí, né? Nossa, eu acho incrível, né? Porque quando a gente até entende, não vamos entrar nesse assunto aqui agora, mas quando a gente entende os perfis, né, a gente começa a perceber o quanto que as histórias são semelhantes, né? O quanto que as pessoas se identificam. Não sei se você que está aqui nos escutando
tem algo semelhante, né? Também passa por isso, por desafios, ou os teus clientes também passam por isso, né? Isso é realmente assim muito incrível. Por isso eu gosto de ouvir as histórias aqui dos alunos. É você que está aqui ouvindo a história, para que você entenda, né? Qual foi a virada de chave, o que você pode fazer também, né? Como você tem que olhar para essas questões, porque a mesma coisa que aconteceu com a Tati aconteceu comigo, né? A bulimia, tudo isso, e é incrível ver a transformação de fato acontecendo. Então, você já deixa teu comentário aqui embaixo, né? Se você se identifica com isso, se já aconteceu com você, se você conhece alguém que passa por essa situação, não tem como, tá? Eu vim aqui falar, porque quando eu ouço, né, a história de uma pessoa que passou pela mesma coisa. O mesmo motivador que fez, né, com que o emagrecimento comportamental, gente, só surgiu porque eu tive bulimia, né, e compulsão alimentar também por muitos anos. E essa mesma luta aí, né, que a Tati enfrentou de procurar médicos, soluções, medicamentos, tentar entender ali, até o ponto, não sei se chegou a acontecer com você, Tati, mas me falaram que, tipo, ó, não tem cura. Não tem cura, lide com isso o resto da sua vida. Em alguns momentos você vai conseguir controlar, em outros não. E eu tinha, não sei como é que eram as tuas crises, até se você puder contar um pouco mais, né, dessa, como é que era a questão da bulimia. E assim, olha que interessante, uma coisa eu nunca contei para ninguém isso aqui. Acho que é muito interessante a gente falar sobre essa questão da bulimia aqui, porque a gente fala muito sobre emagrecimento, sobre o efeito sanfona, sobre a compulsão, né? E são poucos alunos que têm essa experiência com a questão da bulimia, né? Ou que acabam abrindo, assim, por já terem conseguido, de fato, curar isso. Olha que incrível. Quando eu tinha bulimia, eu achava que só comigo era daquele jeito. Não sei se você chegou a passar por isso, porque eu achava assim, nossa, na minha cabeça, as outras meninas com bulimia eram meninas super magras, super magérrimas, que não comiam nada e que vomitavam aquilo que acabava não comendo. Eu pensava que era assim. E aí eu nunca esqueço, eu vi uma cena em Malhação. Nossa, ó, aquela pessoa, né, que, nossa, gente, aos 30 a mais, né, depois que a gente vira 30 a mais, bate uma nostalgia quando a gente lembra de coisas assim antigas. E eu vi uma cena em Malhação, e nessa cena tinha uma personagem que ela fazia exatamente o que eu estava fazendo. Na hora eu fiquei assim, eu fiz, meu Deus, então é assim com as outras pessoas, né? Porque tem a questão da compulsão ali antes da crise também na bulimia, né? Então eu vi, eu lembro assim, ó, ela era uma cena que a personagem, não lembro qual era o nome da personagem, estava no Gigabyte. E a amiga dela falava, ah, vamos ali, então ela fez, não, eu vou ver uma coisa aqui. Aí ela pediu uma fatia de bolo, comia sozinha, sem ninguém estar ali, e depois ia no banheiro. Aí eu fiz, caramba, então isso acontece com outras pessoas, né? Então você que está ouvindo aqui a gente, né, que passa por isso, procura a Tati, que tem essa experiência com a bulimia, que tem ferramentas para te auxiliar também, né? Tati, já deixa aqui o teu contato, todos os contatos da Tati tá aqui embaixo desse vídeo também, para você que está nos assistindo. Mas deixa o teu Instagram aqui para o pessoal já te procurar, porque a gente vem falando muito, né, de emagrecimento, emagrecimento comportamental. E agora que eu percebi que a gente, né, veio dessa situação da bulimia e é pouco falado isso aqui. Vamos começar a falar mais sobre esse tema aqui no canal também e nos podcasts. Então, compartilha aí, Tati, o teu Instagram e continua aí contando a tua história. Pronto, meu Instagram vai estar aqui abaixo do vídeo, né? Que é o @emagreça com a Tati. E olha, Lari, tudo que você falou é muito real, acontece sim. E depois que eu resolvi entender o que eu estava passando, foi aí que abriu meus olhos para muitas outras pessoas que precisavam de ajuda. O meu corpo estava gritando, me ajude, né? E eu gritava isso também, mas eu tinha medo de falar isso para as pessoas, né? E o interessante de tudo isso foi a minha virada de chave. Foi quando eu resolvi assumir isso para mim mesma. E de tantas procuras, né, uma vez um psicólogo falou para mim que não tinha cura, que eu teria que lidar com isso o resto da minha vida, aprendendo exercícios de respiração, fazendo determinada reeducação alimentar, enfim. E assim, eu achava que isso não era verdade. Eu falava, não, não vou conseguir fazer isso. E olha, detalhe, eu odiava fazer dietas. Quando eu ouvi essa palavra dieta,
eu ficava, não, eu não vou. E eu fui para milhares de nutricionistas. Eu acho que eu nem perdi as contas de quantos nutricionistas eu iria achando que isso ia resolver o meu problema. E aí a minha virada de chave foi quando eu entendi que para que eu possa mudar, eu teria que me entender. E como eu já era terapeuta, eu falava, não, para eu transformar uma vida, eu preciso transformar a minha primeiro. E aí eu entendi, Lari, que eu preciso viver primeiro a transformação, para depois o outro, né, que eu estava ali pegando na mão dela, entender que eu vivi aquilo e que eu saí daquele problema e que ela também. E aí foi o meu despertar, a minha transformação. Foi assim que eu cheguei no emagrecimento comportamental. Foi assistindo um vídeo seu de uma imersão que eu falei, não, eu vou assistir. Aí, ó, e aconteceu tudo errado nesse dia para eu não conseguir entrar na aula do Zoom. Quando eu consegui sentar, já era quase 9 horas da noite e eu não consegui assistir tudo. Mas eu falei, não, eu não vou desistir. E aí fui para o Instagram, comecei a ver as histórias que tem lá no seu Instagram. E quando você falou da sua história também, eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. E foi assim que eu entendi o que é os perfis de comportamento, né? O estético, o pesado. Eu falei, nossa, será que eu tenho isso aqui? Será que é isso? E aí eu fui A gente procurar fala, ver. né, dos perfis de emagrecimento comportamental, todo mundo acaba se identificando, né? Mas teve uma coisa, Tati, que você falou aqui que eu acho que é bem importante a gente pontuar, e eu queria que você trouxesse um pouquinho mais disso, até antes da gente entrar nessa parte da análise do emagrecimento comportamental, dos perfis ali de emagrecimento comportamental também, né? Para quem é novo por aqui, gente, a análise de emagrecimento comportamental não é uma técnica que a gente consegue analisar o comportamento do cliente e entender a raiz do problema, a raiz do sintoma, a raiz do excesso de gordura, a raiz do comportamento dele. E a gente tem os 5 perfis de emagrecimento comportamental que traz, né, esse entendimento. Mas, Tati, você trouxe uma coisa aqui que eu acho muito interessante e eu sei, né, que você é uma profissional aí que já vem transformando muitas vidas. E você falou do desafio, né? De caramba, eu não estava lá, não conseguia assistir a aula, né? Tava com todas as coisas aí acontecendo. E tem uma coisa aqui, gente, que a gente conversa muito sobre isso, né? Que quando a gente realmente quer algo, a gente quer viver uma transformação, não é assim, eu quero ser transformada. Vai vir a fada madrinha que a gente aprendeu lá na infância, né? Na criança, e vai fazer assim, se transforme. Não, a gente vai ser desafiada, né? Vão acontecer algumas coisas ali na nossa vida. Eu costumo brincar que é o universo testando se a gente realmente quer, né? E Tati, gente, é uma profissional, assim, que eu realmente, eu como uma mentora aqui, me sinto muito realizada de ter formado, porque eu sei o quanto que vários desafios ela enfrentou, né? Até para entrar nas nossas formações, não só isso, mas desde o primeiro dia, esse desafio eu não sabia, eu tô sabendo agora, né? De caramba, não estava conseguindo. E às vezes eu ouço. A gente sabe, né, que a gente não julga, né? Porque quando uma pessoa dá uma desculpa, né, uma justificativa, na verdade, toda desculpa que você dá, toda justificativa que você dá é o teu inconsciente te protegendo, né? É o teu inconsciente falando assim, olha, é mais fácil você se apegar a essa desculpinha, mesmo que às vezes seja uma situação real ali, né? Mas fácil você pegar essa desculpa, se agarrar a ela e falar assim, olha, eu não tenho tempo, olha, eu não consigo, olha, mas hoje a minha agenda não dá, mas tem isso, mas tem aquilo. Sempre que a gente usa o mais, né? Mais isso, mais aquilo, começa isso aqui é uma grande virada de chave, tá? Para quem pegar isso aqui é uma grande virada de chave, porque todo mais, toda justificativa te coloca no mesmo lugar que você tá. A tua mente inconsciente, ela quer te proteger a toda hora, né? Ela não quer que você vá para o desconhecido, para o novo, porque é muito mais seguro para você, tanto para você profissional, permanecer fazendo as mesmas coisas, mas acaba tendo os mesmos resultados. Como a mulherada também, né? Os homens também que querem emagrecer. Sempre que a gente usa, gente, uma justificativa, por isso que a gente não julga, justamente porque a gente entende o comportamento humano, né? Sempre que a gente usa uma justificativa, é a nossa mente inconsciente querendo nos arrastar lá para o passado. E a gente vai, muitas vezes, olhar para essa justificativa como uma verdade e vai sentir o quê? Alívio. Toda vez que a gente se justifica, a gente sente alívio, né? Mas eu não posso por causa disso. E a Tati, ao invés de se justificar, quando ela começou a ter contato com esse conhecimento,
ela procurou superar cada vez mais isso, né? Então conta pra gente, Tati, sobre essa superação, né? Desde essa primeira aula aí, né? Como os desafios que você, como é que você vê isso hoje, né? Os desafios que você superou e que você supera para de fato ser a profissional que você é hoje. Eu acredito que a tua história inspira muita gente que está ouvindo aqui e que tem também obstáculos, todo mundo tem, gente. Eu tenho, a Tati tem, você tem, e é muito sobre o que a gente vai fazer com isso. Quando a gente passa por desafios e a gente vai vencendo esses desafios, a gente entende também o cliente. Porque tem profissionais, inclusive eu já fui essa profissional, que falava que assim, ó, tipo, agir assim, ó, faça o que eu te digo, que eu te oriento, mas não faça o que eu faço, porque o meu inconsciente pensava dessa forma. Até quando eu passei pelo desafio, eu falei, não, eu vou fazer, eu quero conhecer mais sobre perfis de emagrecimento, eu quero entender. E aí eu busquei isso, né? E o interessante é que eu falei, eu pensava assim, ó, se isso der certo comigo, vai dar certo com todo mundo. Porque se uma se transformou, eu via você, Lari, como a minha referência. Eu falava, se ela se curou e ela se transformou, eu também posso. E eu coloquei na minha cabeça isso. O que um faz, se um ser humano fez, todos vão fazer. Então, entender e superar os meus desafios me ajuda a entender os desafios dos meus clientes. Porque todos que vêm até a mim têm muitos desafios e vários já tentaram desistir. Eu tenho aqui um tanto de depoimentos para falar para você, assim, a respeito disso, sobre desafios, né? Já chegou clientes que falam para mim, não, emagrecimento não é para mim. Né? Ah, eu sou muito ansiosa. Ah, eu emagreço horrores quando eu quero e agora eu não quero. Então, por que que você me procurou? A minha mente funciona assim. E quando eu percebo que é esses desafios, eu olho para mim. Falei, ó, eu para chegar hoje aqui, eu tive que enfrentar os meus desafios, escalar as minhas montanhas. E quando a gente está no lugar certo, a gente consegue escalar montanhas com as ferramentas corretas. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu consegui escalar a minha montanha. Aí eu vou dizer para você assim, Lari, eu escalei e já estou no topo. Não, porque todos os dias é um aprendizado. Quando eu entendi os meus perfis de emagrecimento, eu percebi que sempre vai ter uma brigazinha com um e com o outro. Então, esses são os meus desafios. Mas cada dia eu estou mais forte. Por quê? Porque eu tenho o meu manual, que foi a descoberta dos meus perfis. Então, eu fazendo isso em mim, eu consigo enxergar e ajudar o meu cliente a entender quem é ele também, e ele ter o manual de instruções dele. E isso é a virada de chave de qualquer situação, inclusive para mim e para os meus clientes também, porque olha, eu pego na mão. Falo, não, a minha história vai inspirar você. E vem inspirando, viu? Transformando mesmo muitas Eu vidas. já quero ouvir essas histórias, né? Mas até um ponto, assim, tem muita gente nova ouvindo a gente aqui, né? E às vezes a pessoa pensa, né? Meu Deus do céu, ela, né, acha que a gente tem superpoderes, né? Nossa, ela consegue, a Lari consegue, mas eu não consigo. E aqui dentro, né, do Instituto, a gente tem um princípio que eu sempre levo isso para os alunos, gente, porque é um princípio que eu vivo a minha vida desse jeito, que é o comece por você. E esse princípio, você que está ouvindo aqui a gente, né, que fala, nossa, as duas se curaram da bulimia, né? Leva essa transformação aí para a vida de muita gente. Às vezes fica parecendo, né, que nossa, a gente é perfeita. Não é sobre perfeição, né? O comece por você não é sobre perfeição, não é sobre acertar sempre, mas é sobre, antes da gente querer olhar para o outro, da gente querer auxiliar o outro, a gente fazer isso por nós. Porque no final das contas, quando a gente trabalha os perfis de emagrecimento comportamental, a gente trabalha as feridas emocionais e a gente proporciona aos nossos clientes maturidade emocional para que ele possa emagrecer, isso significa o quê? Nós começarmos por nós mesmos, não apenas a questão do emagrecimento, porque tem vários profissionais que vão se apaixonar também pelo emagrecimento comportamental, vão querer ser os novos revolucionários do emagrecimento, e não tem questões com o peso, né? Vai dizer, nossa, então, né? É bem comum a gente ouvir aqui alguns alunos que têm uma questão pessoal com isso, que são transformados e levam essa transformação depois para outras pessoas, mas a gente também tem aqueles que vieram, né? Que vêm ou que vão vir
porque querem realmente entregar mais resultados para os seus clientes. Mas independente do problema, né? Independente de ser emagrecimento, compulsão, bulimia, dificuldades às vezes de ganhar massa magra ou de ser mais saudável, mesmo que esse corpo esteja aparentemente magro ali, o começar por você, né? O viver essa transformação que a gente, quando está aqui no podcast, está super empolgado falando e conversando, é a gente olhar para a gente primeiro. Porque senão a gente entra numa autossabotagem profissional que impede completamente o profissional de fato levar a transformação para o cliente e de faturar mais, que é o profissional que fica sendo o profissional salvador, que é o profissional que não olha para si, né? Problema todo mundo tem, desafio todo mundo tem, como a gente está falando, mas é o profissional que não olha para si e quer salvar todo mundo porque ele quer se salvar e não consegue, né? Ou o profissional que fica na vitimização, né? A gente tem uma das ferramentas aqui que eu adoro do emagrecimento comportamental, um teste que a gente desenvolveu para justamente avaliar essa autorresponsabilidade, né? Tanto do profissional como do próprio cliente, né? Então, a gente consegue avaliar se a pessoa fica nesse salvador, fica ali na vítima, né? Ou fica na pessoa que acusa todo mundo errado, menos ela, né? Então, isso que a Tati vivencia, que eu vivencio, que os alunos transformados também vivenciam, cada um no seu tempo, no seu ritmo, no seu momento, é a autorresponsabilidade, a maturidade emocional, que para muita gente parece impossível, mas a mágica de conhecer o seu perfil de emagrecimento comportamental faz com que o processo se torne mais fácil, né, Tati? Faz com que isso que você falou, a gente tem, cada um tem a sua montanha para escalar. Agora imagina eu querer subir uma montanha, sei lá, usando, sei lá, eu tô pensando aqui em um instrumento. Para você subir uma montanha, você precisa das ferramentas certas para subir uma montanha. Eu quero subir uma montanha de boia. Imagina, vou subir uma montanha com a boia. Não posso subir uma montanha com a boia, né? Vou subir uma montanha com a nadadeira. Não, a nadadeira eu vou usar para nadar. Para subir uma montanha são as ferramentas certas. Então, cada pessoa também, né? Por mais que a gente acredite que se uma pessoa é transformada, outras pessoas podem se transformar, cada pessoa vai ser transformada de acordo com a sua forma de funcionar, né? Respeitando essa história de vida. E compartilhando mais dessa transformação, mais desses desafios, eu estou louca aqui para ouvir aquelas histórias incríveis de transformação que os teus clientes já passaram, que os teus clientes vêm passando, né? Aqui, gente, dentro do emagrecimento comportamental, a gente tem várias técnicas. A análise do emagrecimento comportamental é a nossa, assim, queridíssima, porque quando a gente sabe o perfil do cliente, tudo fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil a gente entender o que é que aconteceu, a história de vida, entender como aquela pessoa funciona, gerar um programa de emagrecimento, uma mentoria de emagrecimento de acordo com o que aquela pessoa precisa. E a gente também tem as técnicas de reprogramação do inconsciente. Então, eu sei que nos programas da Tata ela usa muito também essas técnicas, né, que são maravilhosas, que basicamente tudo que a gente faz aqui é alinhar corpo, mente e energia. Então, já quero ouvir aqui a história dessas tuas clientes transformadas. Aí já são quantas pessoas, Tati, que já passaram pelos teus programas? Mais de 350. Mais de 350 pessoas aí transformadas, né, com o emagrecimento comportamental. E antes de você falar, de contar essas histórias aqui, qual é a diferença? Porque você já chegou aqui sendo terapeuta, né? Que você tinha comentado que você já era terapeuta. Isso. Diferença do teu atendimento? Eu sei que tem muita gente aqui também que é terapeuta, né? Qual a diferença do teu atendimento enquanto só terapeuta e o teu atendimento após, né, tá aí como mentora de emagrecimento comportamental? Como terapeuta, eu atuava muito na área de a parte mental, a parte de reprogramar, porque eu tenho uma formação de reprogramação emocional, e eu lidava muito com isso, né, com a reprogramação. Então, vinham pessoas com depressão, pessoas com muita ansiedade, que vinham com crises assim. Tinha jovens, adolescentes que chegavam para mim com crises de ansiedade fortíssimas e depressão, principalmente. Mas qual é a diferença de hoje? Porque antes, as mulheres que vinham até mim, porque o meu público maior é as mulheres, elas tinham algo em comum, o sobrepeso. E eu queria entender o que relação tinha isso com essas mulheres, né? Por que que elas sempre tinham sobrepeso e odiavam o próprio corpo? Não conseguia se olhar no espelho, falava que não conseguia ter um relacionamento com outras pessoas, de amigos, com cônjuges,
porque não gostava de si mesma. E aí eu falei, não, eu acho que eu estou no caminho errado, porque não é possível. A maioria vinha com essas queixas. E aí, com o emagrecimento comportamental, eu consegui juntar as duas coisas. Por quê? Porque eu entendi que o sobrepeso é uma proteção emocional, coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Que, por sinal, eu estudo nutrição, já no finalzinho aí, e eu entendi que a gente lida muito com a parte física quando a gente faz faculdade, quando a gente vai fazer algum outro curso voltado para o emagrecimento. Mas quando a gente entra no emagrecimento comportamental, a gente entende o comportamento da pessoa, né? E eu entendi isso, Lari, que as pessoas que têm sobrepeso, elas estão se protegendo de alguma coisa. E foi a primeira vez que eu ouvi sobrepeso é proteção emocional, foi dentro do curso Slim Profile, né? Que é a análise de emagrecimento. Então, eu comecei a ver, né, que esses perfis de emagrecimento comportamental relacionam a isso. Todos os 5 perfis têm o sobrepeso como proteção emocional, né? Alguns na parte superior do corpo, outros na parte inferior. Então, a gente vai começando a entender que tipo de gordura aquele cliente tem. Então, esse foi o grande diferencial. Uma outra coisa também que eu aprendi dentro aqui, né, com você, com minha mentora, é que a reprogramação do cérebro, né? Porque o nosso cérebro é programado. Então, a gente nasce e recebe uma programação. É igual um computador. Você compra um computador e aí programa ele. Só que, quando o computador dá problema, você tem que apagar aquela memória para colocar novas informações. O nosso cérebro, a gente não tem como apagar e zerar tudo, mas a gente tem como colocar novas informações, dar um novo significado para aquele emocional, aquela programação que está te fazendo mal. Então, assim, o que que eu entendi primeiro em mim? O que me causava a bulimia? Eu buscava o físico para entender como curar a bulimia. Depois que eu entendi que era muito mais sobre uma programação que eu recebi, e eu comecei a entender como surgiu tudo isso, que eu fui usando as técnicas de reprogramação mental para fazer com que isso fosse mudado, isso fosse transformado. E é com essas mesmas técnicas que eu usei em mim, primeiro no Comece por Você, que eu comecei a usar também com as minhas clientes. E aí sim, elas começaram a se transformar. Mas não foi transformação só no corpo, não. Foi uma transformação total. Então, quando eu digo assim, olha, você é a revolucionária da sua vida e do seu emagrecimento, que inclusive é uma palavra que eu aprendi aqui dentro também, revolucionárias, que eu levei para as minhas clientes, elas falam mesmo, eu sou revolucionária do meu emagrecimento. Porque elas não mudam só o corpo, elas mudam tudo, elas desbloqueiam todo o processo da vida. Então, aprender o seu perfil de emagrecimento comportamental, você vai entender como desbloquear sua vida emocional, espiritual, física, profissional. E é essa transformação que eu levo, porque é essa transformação que você nunca mais volta para trás. Você só vai para frente. Você empodera elas, né? E uma coisa que eu achei incrível você ter falado você fala que a sua cliente ela é a revolucionária do emagrecimento dela. Isso mostra o quanto que você é uma profissional com autorresponsabilidade, porque muitas vezes a gente sabe, né? A gente que é profissional, a gente tem aquele gostinho de querer, principalmente, né? Dependendo do perfil ali nosso também, tem aquele gostinho de falar assim, ah, e eu transformei a vida do outro. E sim, a gente leva essa transformação. Mas o que a gente passa muito aqui, né, que essa transformação acontece quando a gente consegue empoderar os nossos clientes e, de fato, fazer com que a pessoa entenda todo o poder que ela tem, toda a capacidade que ela tem de transformar a própria vida dela, né? Tanto é que você aqui é uma revolucionária também, porque você pegou tudo isso, todo esse conhecimento, trouxe para a tua vida, aplicou isso na tua vida e levou isso para a vida de outras pessoas. Assim, gente, ó, por mais que tenha a teoria, eu acredito muito nisso, nessa transformação que a Tati viveu, que a Tati vive, né? Que é muito importante você entender que não é sobre ser perfeito, né? Não é sobre tá, ai, nossa, a gente tá feliz todos os dias e tal. A gente fica cada vez mais assim, porque a gente vai aprendendo que os desafios da vida vão acontecer. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue lidar com isso de uma melhor forma. Por isso que muda, de fato, todas as áreas aí da vida, né? Mas essa transformação, quando a gente vivencia isso, é realmente assim muito diferenciado. E eu vejo, né, quantos profissionais
A gente vê, a gente acolhe, a gente entende, gente, a gente não julga, né? Então, você que é profissional que sente isso, né? A famosa síndrome do impostor, porque você quer ajudar pessoas a emagrecer, você sabe muito, né? Eu lembro, eu estudei, né? Educação física, fiz formação de educação física, fiz formação de nutrição. Eu sou a louca da bioquímica, gente. Esses dias eu dando aula nas formações, né? Eu fiz, teacher não é só comportamento, a teacher sabe toda a parte de bioquímica, de fisiologia aqui, e faz parte, né? Tá conectado. Inclusive, quando a gente ensina também nas formações, a gente fala muito aqui de comportamento, mas toda essa bioquímica, essa fisiologia que a gente aprende na faculdade, né, Tati? Tá conectada com as nossas emoções, está conectado com os nossos pensamentos, com as nossas crenças, né? A nossa crença, Tati falou assim, que a gente tem essa capacidade de modificar a nossa percepção. É essa percepção, a percepção que as pessoas têm da vida, que já é comprovada, que ativam as nossas crenças, e essas crenças sendo ativadas têm capacidade, inclusive, de alterar, por questões epigenéticas, as informações que estão lá no nosso DNA. Né? E tem a nossa técnica aqui, incrível, né? As técnicas de reprogramação que a gente faz do inconsciente, algumas pelos protocolos que a gente faz, inclusive atua nessas questões epigenéticas lá do DNA. Por quê? Porque, enfim, né? Tudo ambiente, tudo acaba influenciando isso. Então, toda a fisiologia também está conectado com essa parte do inconsciente. Não? O nosso inconsciente influencia no nosso sistema imunológico, nos nossos hormônios, no nosso intestino. E boa parte do que a gente aprende sobre emagrecimento, que é mais superficial, é ficar, o intestino está ruim, esse hormônio está bagunçado, isso aqui tá, mas qual é a causa mesmo, né? O que é que tá lá atrás? Então, quando a gente passa por toda essa transformação e a gente leva isso para os nossos clientes, a gente sente na pele, né, como é que é viver isso. Então, você que é um profissional aí que também passa por isso, não se julgue, a culpa não é sua, não tem nada a ver com disciplina, não tem nada a ver com você ser incapaz. Na verdade, você nunca olhou para o seu inconsciente, como eu também levei 10 anos para me curar da bulimia, como a Tati também antes não tinha olhado para as questões do inconsciente dela. Então, é o teu inconsciente que está te colocando nesse lugar e a gente convida aqui para fazer parte dessa revolução e entender cada vez mais isso que está acontecendo com você, né? Porque acontece muito isso, né, Tati, do profissional estar acima do peso, ou se sabotar e se julgar e se achar incapaz de ajudar o outro. Você não é incapaz, né? Pelo contrário, você não se conhece, né? Eu acho que a gente pode resumir muito isso, né? A pessoa que não se conhece não emagrece. Olha que frase, nunca tinha falado disso. A pessoa que não se conhece não emagrece, né? Não consegue emagrecer e sustentar o peso perdido. E falando em sustentar o peso perdido, conta aqui pra gente, Tati, assim, ó, de forma detalhada, uma história transformadora, né, que você gerou aí, né, esse impacto que o teu trabalho, que o teu conhecimento, que tudo isso que você vem estudando através dos teus atendimentos causou aí na vida de uma pessoa. Olha, é difícil escolher uma, viu? Porque são várias e inclusive esses dias e eu choro com todas, viu? Eu me emociono. Então, se você vê uma lagrimazinha caindo aqui, é de orgulho, viu? E uma coisa, antes de eu falar isso, Lara, eu queria só falar uma frasezinha que eu levo para a vida, inclusive levo para minhas clientes também, é que uma mente adoecida, emocionalmente adoecida, tem um corpo doente. Então, se você não trata aqui, não traz o seu comportamento, você não muda. Tanto é que eu até escrevi aqui, ó, que uma das minhas clientes falou, ó, eu entendi que meu sobrepeso era a única forma que o meu corpo encontrou para me proteger da dor. A partir daí, tudo mudou. Mudei as minhas emoções e hoje consigo cuidar bem do meu corpo. Então, foi a cliente que escreveu isso, né, para mim. E são vários casos, né, mas eu vou contar um aqui em especial que me chamou muita atenção. Foi uma cliente que ela chegou para mim dizendo assim: eu já sei que eu não vou emagrecer, porque eu estou passando por uma profissional, eu tenho fibromialgia, eu tenho açúcar alto, assim, ela teve um monte de problemas. Aí eu falei para ela assim: tudo bem, então vamos começar com algo bem leve? E aí eu apresentei a ela um programa bem mais curtinho, bem mais leve, que é o detox. E olha que esse detox eu também uso a técnica de reprogramação, que eu aprendi aí no Slim Profile, né? E aí eu coloquei lá para ela fazer em 7 dias. Pronto, 7 dias ela já viu um resultado.
Ah, eu quero mais. Aí veio para a mentoria. 30 dias depois, o marido dela, que eu nem conhecia, me parou na rua, pegou no meu ombro e fez assim: Oi, tudo bem? Eu falei: Tudo, não conhecia, né? Tudo bem. Aí ele olhou para mim e fez: Muito obrigada pelo que você está fazendo com a minha esposa. Ela mudou de vida. Essa cliente hoje, ela perdeu 28 quilos. Com dieta? Não, sem dietas. A gente trabalhou a reprogramação com ela, os áudios de reprogramação que a gente tem aí, a análise, dentro da análise, baseado, né, no perfil predominante dela, e ela se apaixonou pelo perfil dela, né? Que hoje ela tem a devolutiva, que a gente dá essa devolutiva, ela imprimiu. E várias, tem na casa dela, tem na casa da mãe, que ela cuida da mãe também. Porque ela diz que é o manual de vida dela. Que quando ela está na ansiedade, ela usa isso. E interessante, Lara, até hoje, a gente não faz mais mentoria, que já passou o processo dela, ela usa os áudios. Ela diz que isso que acalma quando ela precisa. E esse peso dela nunca mais voltou, graças a Deus. E ela fala assim, ó, foi com a ajuda da minha mentora. Isso me enche de orgulho, né? Então, quando Quanto eu tempo vejo... foi o processo dela? Oi? Quanto tempo você acompanhou ela? Eu acompanhei, ainda tenho ainda algumas sessões com ela, assim, que às vezes eu coloco, mas a gente está juntas aí já tem 3 meses. Mas ela, com 2 meses e meio, ela perdeu 24 quilos, E né? como E depois, né? E às vezes acontece, né? Eu acho incrível porque às vezes acontece muito da pessoa perde e aí demora para perder mais, trava. E basicamente a mágica que a Tati fez foi tirar primeiro o peso emocional de dentro dela, né? O peso emocional, as crenças, os traumas que a gente trabalha dentro de corpo, mente, energia, emoções, né? Quando eu falo emoções, a emoção está dentro desse lado, o corpo também para que de fato a pessoa, quando a pessoa tá leve por dentro, a pessoa volta a se amar. Gente, não tem como, o peso ele não fica, não tem como, é impossível. O peso ele vai embora assim muito rápido, mas é preciso fazer isso da forma correta, né? Compreendendo ali, porque para cada pessoa, quando a gente sabe os perfis, para cada pessoa vai ser diferente, né? E só dos princípios acaba sendo ali os mesmos para os clientes e um desses princípios é esse respeito à individualidade comportamental de cada pessoa que a gente usa, né, através da análise do método Slim Profile, análise de emagrecimento comportamental, que mostra aí quais são os perfis de cada pessoa. Nossa, e é incrível, né? Porque uma coisa eu acho que esse é o máximo, o auge da transformação, porque uma coisa é a cliente vir te agradecer, a cliente falar, mas o marido dela te parar, né, para falar assim, nossa, muito obrigada aí por tudo isso, né? E se você puder falar aqui, claro, sem expor ninguém, porque a gente sabe que muitas coisas que a gente trabalha são questões ali mais profundas, né? Mas se você puder falar aqui, né, o que é que foi, né, a virada de chave dessa cliente? O que é que vocês perceberam em relação ao perfil? O que é que vocês perceberam ali que estava realmente gerando todo esse peso, toda essa carga emocional? Eu acho isso interessante porque normalmente o profissional, né, que não trabalha com emagrecimento comportamental, ele vai dizer que é o quê? Ah, é a alimentação, ah, é a falta de exercício, ah, é porque a pessoa não se cuida, não tem tempo. Aí, quando essas outras coisas são resolvidas, a pessoa está fazendo exercício, fez exame, tá, aí a pessoa, não, mas aí quando resolveu, né, o estilo de vida, e a pessoa ainda não conseguiu emagrecer, vai falar que é o quê? Ah, é a genética, ah, é o metabolismo, ah, é isso aqui. Não, né? Acaba sendo como consequência. Se a pessoa for analisar o metabolismo, se a pessoa for analisar tudo isso, vai estar bagunçado, vai, mas como consequência desse inconsciente que está bagunçado, cheio de feridas emocionais com tudo isso, né? Então conta aí pra gente. uma mente adoecida adoece o corpo, né? Como eu falei nesse instante. Então, com certeza, o metabolismo vai ficar mais lento, ela não vai ter vontade de fazer outras coisas, né? E a gente olhando para esse lado, a gente consegue ter os resultados, né? E como eu falei, Aí o caso dela, né? Tá voltando aqui a pergunta, o caso dela, né? Foi exatamente o que vocês trouxeram de reprogramação aí. pronto, ó, o perfil, embora não parecia, porque quando eu olhei ela primeiramente, eu achei que o perfil dela era completamente diferente depois que eu fiz a análise de perfil de emagrecimento dela. Então, o perfil super alto dela foi o estético, então ela tinha dor da traição.
Dentro da terapia, a gente descobriu isso, né? Dessa dor da traição que ela tinha, o que foi que levou ela a ganhar peso e por que que ela nunca conseguia emagrecer. Por que que ela sentia tantas dores? E tudo isso, como ela mesma denominou, era um rato podre que estava dentro dela. E que quando ela descobriu isso, que foi a virada de chave, ela pegou esse rato podre e jogou fora. E foi usando a técnica de reprogramação, né, que a gente fez. E assim, foi incrível, porque quando ela descobriu que era isso que estava fazendo com que ela não perdesse peso, foi a virada de chave quando ela decidiu olhar para isso. Então, a gente tem um programa que meu programa de mentoria é individualizado, então eu trabalhei isso com ela, essa parte também dela, e foi incrível que ela teve uma transformação assim, muito, muito, muito de início, assim, o primeiro mês foi uma coisa que até eu fiquei, nossa, eu nunca vi isso na vida. E eu me emocionei muito com as palavras dela, né? Ela me ligava, ela falava assim, às vezes de noite, quando eu olhava o celular, tinha um áudio dela, quando eu ouvia, eu me emocionava com as mudanças que ela fez. E hoje faz atividade física todos os dias, sem pressão, cuida muito bem da alimentação, trouxe a família para o emagrecimento comportamental também, porque hoje o marido e a filha também já fizeram um dos meus programas, né? E assim, a transformação foi. Aí outro detalhe, o que é que ela fez? Algo que ela nunca tinha feito. Férias em família. No início de abril, ela viajou para Recife, para sua cidade, conhecer Recife e assim me mandou uma foto com a família unida e feliz. Coisa que ela não tinha antes porque ela tinha dor da traição, né? E viveu isso por mais de 20 anos, por incrível que pareça. Metabolismo lento, porque ela tem uma idade, ela é acima dos 40 anos, esse metabolismo lento deixou de lado, porque ela conseguiu emagrecer, mantém o peso dela, tem energia para fazer tudo que ela gostaria de fazer antes e que não conseguia, hoje ela faz. E é uma das que incentiva o grupo, né? Que eu tenho um grupo lá e ela é uma das que incentiva, assim, sabe? Todo mundo, ela olha, eu consegui vencer, você também vai. Vamos lá. E assim, foi incrível essa transformação. Eu sou muito suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelo emagrecimento comportamental. E hoje eu posso dizer a você, Lari, com toda a certeza, que eu sou muito boa no que eu faço, porque eu aprendi com a melhor, que foi a minha mentora, você, e o Slim Profile, que foi uma criação sua também, né? Então, assim, é uma transformação que você veio causando, não só na minha vida, não só na vida das minhas mais de 350 clientes que já passaram pelos meus programas, mas no mundo, porque o emagrecimento comportamental, ele vai invadir o mundo todo. Ai, se Deus quiser, e a gente realmente, né? É uma coisa que você falou que eu achei incrível é o quanto que essa sua cliente puxa as outras para cima, porque eu acho que isso, acho que pessoas transformadas, aqui dentro do emagrecimento comportamental, a gente não existe competição entre profissional, porque não existe isso. São bilhões de pessoas no mundo com sobrepeso, com obesidade, com bulimia, com compulsão, com diversos transtornos que a gente consegue, olhando para o perfil ali, entender, né, qual a função da comida, a função da gordura na vida da pessoa, o que é que realmente está acontecendo e gerar toda essa transformação. Então, você que está aqui nos ouvindo, se você é profissional, chama os teus colegas de profissão também. Não existe competição, existe um mundo de pessoas com a mente, com as emoções adoecidas ainda mais nesse mundo bagunçado que a gente está hoje em dia, né? Com tanta informação, com uma obesidade mental que está crescendo cada vez mais, né? Com a inteligência artificial chegando aí para substituir os profissionais que fazem apenas a parte técnica e que precisamos cada vez mais de profissionais humanos para lidar com pessoas, né? Eu sempre falo assim que a gente não trabalha com emagrecimento, a gente trabalha com pessoas que querem emagrecer. E o emagrecimento comportamental é muito sobre isso, né? E se você puder falar aqui, Tati, como é que você se sente hoje em relação à tua realização profissional, né? Como profissional, olhando para tudo, a gente que fala muito, gente, também da prosperidade, porque um revolucionário do emagrecimento, né? A gente sabe que existe toda uma jornada, toda uma carreira que a gente vai construindo
Isso ele tem passos, né? Cada pessoa ali primeiro estuda, aprende, começa a aplicar em si, começa a conquistar os seus primeiros clientes, e com isso vai também usando, né, dessa profissão para realizar os seus sonhos, para aumentar, né, o valor dos seus atendimentos, para de fato cobrar o valor que você merece. Porque uma transformação dessa, uma pessoa, esse caso que a Tati trouxe, né, a mulher sofrendo há 20 anos, a gente vê muito isso, né? A pessoa sofrendo há 20 anos com menos de 3 meses, a pessoa foi completamente transformada. O quanto que isso vale? E por isso que eu amo quando a Tati fala assim: eu sei que eu sou boa mesmo. A gente precisa de profissionais que se olham no espelho e falam assim: caramba, eu sou muito bom, né? Eu sou muito bom no que eu faço. E isso é autoconfiança, isso é fundamental. E a gente procura, né, que você que trabalha com emagrecimento realmente confie, porque quando você vê uma transformação dessa, não tem como você duvidar de você, do seu trabalho, né? Então, se você puder falar aí, como é que você se sente hoje como essa profissional, como essa revolucionária do emagrecimento aí, trabalhando e levando essa transformação para a vida das pessoas? Eu me sinto uma revolucionária, com certeza. Porque eu comecei por mim primeiro. Porque se eu estivesse procurando naquela busca lá no início só transformar o outro, eu estaria tentando camuflar a minha dor. E em algum momento eu não faria, não causaria, na verdade, né, transformação. Porque quem faz a transformação é a pessoa. A gente é usado como ferramentas. Assim como eu usei a ferramenta que você criou para me transformar. Então, eu me vejo como ferramenta na vida de cada um desses clientes. E que ele só vai ter resultado se ele usar direitinho essa ferramenta. E interessante de tudo isso, Lara, é que quando eu comecei como terapeuta comportamental, eu tinha um programa que durava 3 meses e cobrava R$ 399. E me desgastava muito aquilo, sabe? Porque às vezes tinha tantas questões, porque em 3 meses são muitas questões, e você quer resolver tudo, mas a gente não vai para o ponto certo. Porque todas as dores existe uma causa. E eu não conseguia chegar nessa causa. Então, eu tinha um programa longo que me desgastava. Hoje, eu tenho um programa de mentoria de 30 dias, onde eu uso o Slim Profile, que é a ferramenta da análise de emagrecimento comportamental. E com essa análise, eu costumo dizer que a Devolutiva é um manual. Então, com esse manual de vida, a gente descobre a causa raiz. E aí a gente causa essa transformação aí. O cliente, praticamente, ele fica com esse acompanhamento, porque esse manual é para a vida toda. E hoje eu cobro numa mentoria de 30 dias, R$ 2.400. E assim, E né, eu a pessoa, né, que tá, nossa, 30 dias, 2.400, não é 30 dias, R$ 2.400, né? É uma transformação. Quanto, eu fico pensando assim, quanto que a pessoa, porque eu acho barato, gente, porque assim, ó, talvez você que não tem esse conhecimento fale assim, meu Deus, é muito caro. Claro que não. Pensa, 20 anos a pessoa sem conseguir se transformar. Divide esse valor aí por 20 anos, né? Divide quanto que um cliente, muitas vezes, né, quando ele vai colocar ali na ponta do lápis, ele tem gastado. Você que quer emagrecer, né? Você vai sair daqui, você vai procurar a Tati. E você vai olhar que esse valor vale cada centavo. Quanto é que você já estava gastando aí, investindo, né, em shake, em remédio? Sabe o que eu acho? Eu penso assim, ó, Ozempic, Monjaro, que é a moda da vez agora. Quanto que é uma caneta? Para a quase, pessoa, quase imagina, o tratamento tem que ser aí pelo menos 6 meses. é, Gente que tem resultado, mas o resultado depois volta, porque a pessoa tratou só a parte do corpo, né? Claro que vai ter um resultado fisiológico, a mesma coisa cirurgia bariátrica, né? Quantas pessoas não reganham peso depois? Então, você fazer um tratamento desse com uma profissional dessa, que realmente, né, vai te entregar resultado, nossa, eu acho que esse valor é barato até demais. Porque eu tenho o valor de 2, 3 canetas que vai atuar no ponto que vai resolver todos os problemas, né? Quanto é que vale a vida, né, da pessoa, a família, né, a realização, esse amor próprio? Isso eu tenho certeza que o programa da Tati faz, mas que nenhuma caneta acaba causando aí, né? e é uma transformação incrível, porque elas ficam muito mais bonitas.
Interessante que hoje, lá no grupo, colocaram o dia do amor próprio, elas mesmas lá, viu? Aí fizeram, postaram com um e a outra, aí incentivou a outra, aí a outra já apareceu com cabelo, enfim. Então, é essa transformação. Eu digo assim, nossa, eu nem preciso chegar lá no grupo todos os dias para falar, porque elas mesmas se incentivam e mostram o relato, a história de vida. Cada dia que entra uma pessoa nova, elas mostram que realmente é capaz. Então, ó, a melhor propaganda é o que o cliente faz. A melhor. E uma coisa, você falando, essa melhor propaganda que o cliente faz, né? O profissional que está ouvindo a gente aqui deve estar pensando assim, nossa, a Tati deve ser super famosa no Instagram. Com certeza vai ficar. Cada vez mais aí, né? Mas da mesma forma, um ser humano feito você, que a única coisa que ela fez diferente de você foi o quê? Estudar um conhecimento que realmente é novo para algumas pessoas e que está sendo cada vez mais conhecido. E a Tati está começando a crescer no Instagram agora, na rede social, né, Tati? Inclusive, já lembrem de seguir ela aqui. Mas se você for ver lá, eu espero que você, se você está assistindo esse vídeo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, está assistindo esse episódio lá na frente, você vai ver que ela já vai estar cheia de seguidores. Mas quando a gente está gravando aqui, você tem quantos seguidores atualmente no Instagram? Acredito que 1.299, mais ou Nem 2 mil menos. seguidores, né? E aí eu, às vezes, ouço o profissional falando assim, eu não consigo. Não vai funcionar para mim porque eu não tenho muitos seguidores, né? E assim, gente, quantos profissionais têm muitos seguidores, né? Mas seguidores é outra coisa, né? É marketing, é estratégia, que a gente também ensina aqui toda essa parte de vendas aí para os nossos alunos, né? Claro que é legal você ter muitos seguidores, mas o que adianta, às vezes, ter muitos seguidores e não conseguir gerar, de fato, né? Venda, transformação, tudo isso. Então, eu pedi para ela comentar isso, né? Porque às vezes o profissional que está aqui fica, mas eu não vou conseguir porque eu não tenho muitos seguidores. É a justificativa que a gente estava falando lá no começo, né? Tanto quem quer emagrecer como quem quer trabalhar com tudo isso, ficar usando cada vez mais justificativas, vai ficar preso no mesmo lugar. Né? Às vezes a pessoa precisa tomar uma única decisão, um único passo que vai mudar a sua vida. A gente sabe, né, que dá aquele desconforto, aquele friozinho na barriga, às vezes, quando a gente está indo para o desconhecido. Mas um dos segredos das nossas técnicas de reprogramação é a gente transformar o desconhecido em conhecido, né, Tati? Vamos deixar o pessoal aí curioso para querer entender o que é isso, né? Que a gente faz muito ali nas nossas técnicas e que acaba fazendo com que tudo se torne muito mais fácil, muito mais leve para o cliente. Tati, para a gente finalizando aqui, deixa um recado aqui, tanto para a mulherada que quer emagrecer, como também para o profissional aí que quer se inspirar, que está aqui super inspirado na tua história. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, né? Que a transformação começa em mim. Então, para o profissional que está ouvindo, para o cliente também que precisa emagrecer, lembre-se que você precisa viver a sua verdade, ser o protagonista da sua vida. Mas para isso, você precisa entender que a transformação começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Para ter resultados incríveis, você precisa transformar primeiro você e suas emoções, entender quem é você, tirar essa programação antiga que tem na sua mente. E olha, você atrai o que você deseja. Então, o que é que está programado no seu inconsciente que você está atraindo? Então, você quer clientes que têm resultados? Então, reprograme a sua mente. Comece por você, que você vai atrair clientes com resultados. Então, quando eu mudei essa chavinha, né, eu consegui entender que os meus clientes só vão ter resultados se eu mostrar os meus, que eu tive também. E através disso eu vou atrair essa energia que eu estou emanando para o universo. Então, A comece gente, por você. a gente fala muito aqui que a gente atrai quem a gente é, não só o que a gente quer. E para a gente finalizar, uma coisa aqui que eu vejo muito, você como muita inspiração nisso, né? Porque às vezes a gente faz assim, hoje a Tati cobra aí mais de R$ 2.000 pelo programa de atendimento dela. Só que como é que foi, né? Teve uma história lá que uma vez a gente nem era tão próxima assim, mas ela mandou para mim uma vez lá no nosso Instagram de alunos, a gente tem um Instagram secreto só para os revolucionários do emagrecimento, né? Ela mandou para mim contando o relato dela. Eu também fiquei muito emocionada de como foi desafiador ela entrar dentro da formação,
né? E aí, a gente sabe que às vezes, né, o cliente que quer emagrecer, gente, nem sempre o cliente que vai investir mais de R$ 2.000 em um programa de emagrecimento é o cliente que tem esse valor sobrando, mas é o cliente que entende que isso é extremamente importante para a vida dele. Que é, caramba, peraí, deixa eu me organizar aqui para eu fazer esse investimento, porque eu preciso mudar a minha vida. E às vezes você olha assim e faz, caramba, a Tati conseguiu, eu também consigo, consegue sim, mas foi porque ela também fez isso, né? Então, como é que foi? Teve algum desafio, até financeiro mesmo, né? Quando você foi começar a fazer ali as formações, e isso gerou um certo desbloqueio em você também, né? Das pessoas, tipo, caramba, ela atrai quem ela é, porque ela realmente investe aí na carreira dela também, né? Então, conta um pouquinho disso pra gente, antes de encerrar aqui o nosso conteúdo. Ó, no início eu achava que eu não ia dar conta, porque a gente sempre pensa negativo, né? Mas depois, quando eu entendi que, não, eu dou conta sim, eu vou e eu vou com medo mesmo. E fui. A primeira coisa que, o princípio que você ensina pra gente, comece por você. E foi o que eu fiz, comecei por mim. Só que antes de eu terminar o curso, você tem o módulo de vendas, né? O marketing de vendas. Eu falei, não, peraí que o curso vai ter que se pagar também. E eu comecei a aplicar nas pessoas. Primeiro, eu comecei por mim e ao mesmo tempo que eu estava começando por mim, eu falei, eu vou fazer análise nas minhas amigas, nas minhas colegas de trabalho, na minha família. E logo no início, é, é tipo assim, um valor, poderia se dizer, social, né? Um valor social. Logo no comecinho, eu fiz umas 20 e poucas análises de pessoas próximas. Aí eu falei, poxa, agora eu me sentia mais segura, mas ao mesmo tempo eu falava, será que eu vou acertar? E aí o grupo de alunos começava a ajudar. Depois eu falei, vou cobrar mais. E aí os primeiros meses foi assim que eu comecei. Eu falei, não, vou cobrar um pouquinho mais e fui indo e o próprio curso foi se pagando. E eu fui tendo mais conhecimento, e eu fui tendo mais segurança. E olha, Lara, eu tinha muita insegurança de cobrar. Inclusive, não sei se você lembra quando eu falei assim: olha, eu quero cobrar isso aqui nessa mentoria, esse valor, mas eu tô com medo de cobrar e ninguém pagar. E aí você me ajudou, me sugeriu um valor, só que o meu coração queria um valor maior, um outro valor, porque eu sabia que valia. Aí eu falei: olha. Sabe, na hora assim, eu falei, vou cobrar o que o meu coração está pedindo. E cobrei. E vendi em uma noite 5 mentorias. Em uma noite. Foi muito interessante. Isso é o processo de autoconfiança, né? Você confiar, eu acho que esse é o auge, você confiar, inclusive, mais no seu coração, às vezes, do que no mentor. Porque como eu sabia que a Tati tinha essas inseguranças, né? Eu cheguei para ela e disse assim, Tati, qual é esse valor aqui? Né? Que é um valor que a gente trabalha ali, a margens de valor dentro, até dentro do próprio marketing, né? Que, ó, você tem essa insegurança, vai ser mais provável ali o cliente comprar, né, por esse valor daqui. E ela falou assim, não, vale que ela cobrou mais, quase R$ 300 a mais do que o valor que eu tinha falado. E foi quase R$ 5.000 em uma noite, né? Que você vendeu aí Foi. nesse dia e começou toda essa transformação. E também é muito disso, né, gente? Então a gente sabe que às vezes existe essa insegurança financeira de investir em um treinamento, de investir em um conhecimento. Mas quando você desbloqueia essa insegurança, né? As coisas vão acontecendo, e principalmente quando você tem um grupo aí de pessoas para te apoiar. Tati, muito obrigada aqui pela tua participação. E responde essa pergunta aqui, que é a pergunta fechamento aqui dos nossos podcasts. Responde uma única frase. Por que você acredita que o emagrecimento comportamental é o futuro para os profissionais que realmente querem revolucionar vidas de verdade? Eu acredito e eu vivo essa verdade, porque o emagrecimento comportamental transforma você de dentro para fora. Por isso que eu tenho tanta certeza que faz a diferença. E vai fazer a diferença ainda por longos anos aí no mundo inteiro, porque a gente precisa levar isso para todas as pessoas. E eu não vejo outro profissional do emagrecimento como meu concorrente, eu vejo como um aliado. E onde eu chego, eu falo do emagrecimento comportamental, tanto para profissionais como para clientes, porque eu acredito. Por que que eu acredito? Porque eu vivi essa transformação. E o que a gente vive a gente faz emanar, a gente emana energias, né? Então,
Tá de parabéns você, eu e todo mundo que acredita nesse emagrecimento comportamental. Com certeza. Tati, obrigada pela tua participação. Foi incrível, foi uma delícia te ouvir aqui, ouvir tua história, ouvir as partes que eu não conhecia também, né? Eu tenho certeza que você que está aqui nos ouvindo também se inspirou, também se emocionou. Deixa teu comentário aqui embaixo desse vídeo. Já lembra de seguir aqui também a gente nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhar com cada vez mais pessoas. E eu vejo vocês aqui no próximo episódio do podcast Revolucionários do Emagrecimento, com muitas histórias, com muita transformação e também com muito conhecimento para estar passando para vocês. Um beijo e até o nosso próximo episódio.